Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre as garras da Lei Magnitsky, né? O pessoal tá dando pelotas para a Lei Magnitsky e será que a Lei Magnitsky virou uma lei que não pegou, como todas as leis aqui do Brasil? O brasileiro é especialista em ignorar as leis, né? Mas desta vez a lei americana promete ser implacável com Alexandre de Moraes. Vamos falar o que aconteceu nessa notícia, mas antes não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, a notícia diz que os Estados Unidos alertaram a Coca-Cola após um patrocínio do evento com Alexandre de Moraes, que é alvo da Lei Magnitsky. Ele é um sancionado da Lei Magnitsky, ele é um violador de direitos humanos e empresas americanas estão proibidas de interagir com Alexandre de Moraes. Então, dessa vez a empresa foi a Coca-Cola, mas poderia ser o Google, que fornece serviços de e-mail e internet para o Alexandre de Moraes. Essa empresa agora que ele está hospedando o site dele, se eu não me engano, é a Local Web aqui no Brasil, e empresas que ajudam Alexandre de Moraes serão punidas. Todas as empresas e todo mundo que tiver algum suporte financeiro por Alexandre de Moraes vão ser punidas pelo governo americano. O governo americano não pune diretamente o Moraes, mas as empresas que se relacionam com ele. Portanto, a repercussão desse patrocínio da Coca-Cola, nesse evento que teve o Alexandre de Moraes como orador, é só aqui nesse país mesmo que a gente consegue ter um violador de direitos humanos, um criminoso, ainda como ministro do Tribunal Federal. Eu não vou falar mais a palavra Supremo, porque a palavra Supremo, quando a gente relaciona com o Tribunal Federal, transforma as pessoas em animais, né? Eu sou um ser supremo e posso fazer as coisas. E nesse país, infelizmente, outras entidades, outros departamentos do governo, infelizmente dão apoio para um cara que é um criminoso sancionado. É a mesma coisa que nós temos com o presidente, o Lula, ou o Fernandinho Beiramar, né? O brasileiro aceita ter criminosos em cargo de poder. Então, isso aí acabou virando um assunto diplomático. O caso ganhou essa relevância porque o Donald Trump ligou diretamente para a Coca-Cola. O patrocínio da Coca-Cola ocorreu no 26º Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Brasília, entre o dia 11 e 14 de novembro. Esse evento teve como tema o Ministério Público do Futuro, o futuro democrático e resolutivo e inovador, né? Entende-se aí que é o futuro do regime, é o futuro do controle das redes sociais, é o futuro do controle do Brasil, onde o STF já conseguiu fechar o Congresso Nacional e o Senado completamente corrompido, porque o grande culpado do Alexandre de Moraes estar ainda lá como ministro é o Senado, se bem que, eu falo em todo o vídeo, Alexandre de Moraes já violou a Constituição, já violou leis, quem viola a lei é criminoso, ele já não tem mais ilibada conduta, porque ele já violou um monte de leis, o Código do Processo Penal não existe mais, passou por cima da Constituição e o notável saber jurídico já se perdeu há muito tempo. Então ele poderia ser preso e não precisaria nem de um impeachment para tirar o Alexandre de Moraes de lá. Mas enfim, estamos no Brasil, né? Então esse congresso contou como Alexandre de Moraes como o principal orador e os ingressos custaram de R$ 820 a R$ 1.020 para você ouvir o Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos. Se você quiser aprender como violar direitos humanos, Alexandre de Moraes é o catedrático especialista nesse assunto, né? Então, um integrante do alto escalão do Departamento de Estado norte-americano telefonou diretamente para o executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para tratar desse assunto. Em tom de advertência, o representante do governo Trump deixou claro que o governo americano reprovou o patrocínio dado pela multinacional, a Coca-Cola, a um evento que dava visibilidade a um sancionado da Lei Magnitsky. Então, nós começamos a ver aí as ações da Lei Magnitsky sendo
implantadas pelas beirolas, né, pela borda. Então, a Lei Magnitsky não é um negócio que se consolida de uma hora para outra como se fosse uma lei comum, mas ela vai se consolidando com o tempo, quando o governo americano vai advertindo e também punindo as pessoas e as empresas que se relacionam com um sancionado internacional, no caso, o Alexandre de Moraes, a esposa dele, os filhos, enfim, todo mundo que dá suporte financeiro. E a Coca-Cola deu esse suporte financeiro, fazendo com que esse aporte seja levado ao pagamento do Alexandre de Moraes também. Fontes da Casa Branca afirmam que as empresas com negócios nos Estados Unidos não podem apoiar eventos que envolvem pessoas sancionadas sob o risco de se tornarem alvo das medidas punitivas, como eu já comentei aqui. A situação gerou maior desconforto justamente porque envolveu a Coca-Cola, que é um gigante global sediado em território americano. E outras empresas também ficaram incomodadas com isso e já puseram as suas barbinhas de molho. A PicPay, que está envolvida nessa bagaça, a Caixa Econômica Federal e a Febraban, que também estiveram associados a esse congresso, a essa reunião desse grupo mafioso, né? Desses cupinchas aí do Alexandre de Moraes. Washington pretende aumentar o rigor do monitoramento e o cumprimento da Magnitsky aqui no Brasil, especialmente após identificar brechas na atuação de entidades e empresas brasileiras que participam do evento. O Banco do Brasil é uma empresa que ainda está pagando Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky ainda não funcionou. Aliás, a sanção norte-americana ainda não puniu o Banco do Brasil, que mantém Alexandre de Moraes como cliente e ainda paga o seu salário, né? O governo americano não antecipa quais companhias podem ser alvos das medidas, mas fontes internas confirmam que o tema entrou no radar da diplomacia dos Estados Unidos e isso está gerando um desgaste diplomático mais do que já está entre Estados Unidos e Brasil. Então, a gente vê aqui pela notícia do próprio Metrópolis, né? O governo americano alertou a Coca-Cola através desse patrocínio a esse evento aí. A coluna apurou que o representante do escalão, como eu já falei, entrou em contato com a Coca-Cola e a Coca-Cola agora talvez não participe mais de eventos envolvendo o governo, né? O STF, o Ministério Público e o Alexandre de Moraes. Estados Unidos quer mais rigor na Lei Magnitsky e já advertiu a Coca-Cola. A Coca-Cola se manifestou e disse assim, abre aspas, a Coca-Cola do Brasil é parceira institucional da CONAMP há vários anos, assim como inúmeras outras empresas apoiando o Congresso Nacional no Ministério Público. Negócio ridículo, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público de relevância social. A relevância social, no caso aqui, é o regime ditatorial que nós vivemos aqui no Brasil, né, Coca-Cola? A empresa não tem qualquer participação na definição da programação, mas isso não é o problema. O problema não é a definição de programação. O problema é a Coca-Cola injetar dinheiro, patrocinar Alexandre de Moraes. O cara envolvido com a sanção da Lei Magnitsky norte-americana. E a Coca-Cola é uma empresa norte-americana. Então essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento. Coca-Cola, mas o seu nominho está lá, né? O seu nomezinho está lá, junto do Alexandre de Moraes nesse evento, né? Até o André Marcília comentou sobre esse assunto. Bom, agora a gente fala sobre efeitos da Lei Magnitsky, no caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Moraes como palestrante virou pauta no governo dos Estados Unidos. O fabricante de bebidas patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com a participação de Alexandre de Moraes. Palestrou e encerrou o evento, né? Ele foi a palestra de gala, né, do Ministério Público do Futuro, né? Que nome para a palestra em que o Moraes está presente? Porque eu acho que o Ministério Público do Futuro é o Ministério Público que o Moraes realmente faz parte, né? Já que ele também é o promotor, além de tudo. Agora,
a gente chegou a desconfiar quando, veja, a presença de uma Coca-Cola, que é uma empresa dos Estados Unidos, parece uma provocação, ou parece que ninguém está nem aí, ou parece que a Magnitsky caiu em descrédito público, e é isso que preocupa os Estados Unidos e ao governo Trump. Eu acho que a preocupação é legítima e deveria preocupar, ou deve agora passar a preocupar também a Coca-Cola, porque as sanções secundárias da Magnitsky são terríveis. Há pessoas ou empresas que foram sancionadas de forma secundária e que praticamente quebraram. Bancos, inclusive, que receberam sanções milionárias, né, que foram feitas no passado. Então, essa postura agora do governo Trump em cobrar a Coca-Cola e, enfim, cobrar as demais marcas que patrocinaram esse evento, que lamentavelmente contou com a presença do ministro Moraes, é algo que faz a gente acreditar que pelo menos a Magnitsky talvez não caia em descrédito no país. Como tudo caiu em descrédito aqui, como nada para de pé mais nesse país, a gente começou a desconfiar que até a Magnitsky não ia pegar, né? Tem lei no Brasil que não pega, ou a Magnitsky não pegou aqui no Brasil. Ninguém levou a sério, ficou por isso mesmo. Acho que o Trump está mostrando que não, que pelo menos a Magnitsky aqui no Brasil vai ser levada a sério. Tomara que esse seja o caminho mesmo, porque o Moraes e os sancionados precisam sentir na pele os resultados da sanção. Pessoal, concordo em gênero, número e grau com o André Marcília. O Brasil é um país especialista em ignorar as leis, né? As leis aqui realmente foram feitas para não serem usadas. Mas no caso dos Estados Unidos, a gente vê que o Donald Trump está bastante empenhado em fazer cumprir as leis. O povo americano é um povo que cumpre a lei e obedece principalmente a Constituição deles, que tem apenas uma página, né? E tem quase aí 300 anos sem alterações. Então o caso Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos. É uma afronta dessa empresa americana aos próprios americanos, ao próprio governo dos Estados Unidos, que sancionou o Alexandre de Moraes. Então o Donald Trump vem e pergunta: que merda é essa que vocês estão patrocinando um cara sancionado pelas nossas próprias leis, né? E isso pode dar um problema bem grande para a Coca-Cola. Então a gente viu aqui, nos patrocínios, o Ambipar, Coca-Cola, a Jusprev, o Banco do Brasil, a PicPay, a Sindicom, a Febraban, o BNDES, a Caixa, Postos Ipiranga, a própria Sabesp, o Sebrae, a financeira BRB. Então todos esses que patrocinaram, que contribuíram com grana efetiva para fazer esse evento aí, o 26º Congresso Nacional do Ministério Público funcionar, teriam que ser sancionados pelo governo americano, né? Vem aqui a BYD, que é a produtora daqueles carros elétricos. Aliás, se seu namorado tem um carro elétrico, ele também tem um namorado. Fiquem atentos a isso. Então começaram já as pressões da Lei Magnitsky do governo americano para fazer cumprir essa lei em que Alexandre de Moraes é o sancionado. Já que o Brasil não faz nada e manteve o Alexandre de Moraes como ministro, um falso ministro no STF, eu não sei que moral que Alexandre de Moraes tem para prender alguém, visto que ele é um violador de direitos humanos. Isso só acontece aqui no Brasil. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.